Olá, boa noite. Hoje, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, santo protetor dos animais, segundo a Igreja Católica. Siga conosco e acompanhe a nossa programação no portal guará.com. Veja os destaques. 6 horas, sem um dos principais canais de comunicação e redes sociais, os aplicativos WhatsApp, Facebook e Instagram estão fora do ar em diferentes partes do mundo. Isso afeta você? Pesquisa da Organização das Nações Unidas, com dados do ano de 2019, aponta um número alto da miséria no Maranhão. O governo investe milhões em programas sociais. Onda verde na hora do rush. Capital maranhense inicia projeto para dar mais fluidez ao trânsito em algumas avenidas com sinais sincronizados. Atenção consumidor de baixa renda. Concessionária de energia já pode cortar o fornecimento em caso de inadimplência. O governo do Maranhão realiza a entrega de certificados a 100 instituições contempladas com o edital do programa Maranhão Solidário. E ainda, Jornal da Guará explica hoje por que o estado vem passando por situações diferentes no clima. Tempestades de areia, chuva em período seco. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. O Jornal da Guará traz hoje como reportagem que inicia esse programa os recentes números da miséria revelados por estudos da ONU. Os dados são do ano de 2019 que revelam que quase 20% da população do Maranhão vivia com renda mensal abaixo de R$ 145. Na outra ponta estão os programas sociais do governo federal, estadual e municipal. Porém, ainda tem muita gente que não tem acesso a esses programas, pois muitos não têm acesso à informação. No Maranhão, somos mais de 7 milhões de pessoas. Muitos, nos dias atuais, não têm uma televisão, rádio em casa e muito menos acesso à internet. Além do problema da miséria, há um problema de conhecimento, entendimento e reconhecimento do que estes programas sociais podem causar. Há uma grande necessidade de uma busca ativa em pontos estratégicos da cidade e do estado. Casa? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Poderia dar uma palavrinha com a gente? Você reside aqui? Isso. A gente poderia conhecer a sua residência aqui? Pode sim, seja bem-vindo. Podemos? Licença. Quem gentilmente nos atendeu foi o Diogo, jovem com muita força de produção, mas que está desempregado. Nem ele nem a esposa possuem uma renda fixa. Renda, inclusive, é algo que eles não têm no momento. A família tem sobrevivido de doações. No momento eu e minha esposa estamos sem trabalhar, entendeu? Aí fica mais difícil, porque quando começou esse negócio de pandemia, aí a gente ficou desempregado, ele não pôde vender os produtos que ele vendia. Laiane nos mostra o que tem hoje para a refeição. Um pouco de arroz, um pouco de feijão e só. Nenhuma proteína. Mesmo assim, o que tem precisa ser regrado para render mais alguns dias. A alimentação é apenas um dos fatores que esta família enfrenta. Até o ano passado, moravam em uma casa onde eles só precisavam tomar de conta. Enquanto isso, o Diogo investiu tudo que tinha na compra de pequenas mercadorias para revenda. O ganha-pão dele não prosperou e a família ainda teve que deixar o lugar onde estava, precisando até se desfazer de alguns móveis e eletrodomésticos. Há quase 2 meses, o atual endereço deles é uma invasão, onde todo o dinheiro que eles tinham foi empregado na compra de um pouco material, como madeira e telhas, para erguer a moradia. Uma situação que preocupa o Diogo. Tudo que ele quer é dar o mínimo de dignidade à esposa e aos filhos. E o menino é de cola e a gente fica muito mais preocupado porque tem que ter o leite, né, e a massa. E criança é assim, criança ele não quer saber, ele quer ter o alimento dele. E eu como pai de família, só Deus mesmo. A casa da família de Diogo está em uma invasão criada recente.
mas que conta com uma grande quantidade de habitações. O número de invasões e palafitas aumentou muito desde o ano passado. É apenas um dos muitos exemplos da extrema pobreza que cresceu em ritmo igual ou maior. Segundo o relatório da ONU, a Organização das Nações Unidas, o Maranhão é o estado que mais tem gente vivendo na miséria. Situação agravada pela pandemia, mas que é a realidade de todos os estados brasileiros. Infelizmente, esses dados eles dizem respeito não apenas ao estado do Maranhão, mas é uma situação de todo o Brasil. Nos últimos anos, agravado aí pela crise sanitária também da pandemia da Covid-19, a pobreza aumentou em praticamente todos os estados brasileiros. E a pobreza extrema aumentou em 15 estados. Aqui no Maranhão, claro, a gente recebe essa notícia com preocupação, mas com a garantia de que estamos fazendo uma série de políticas públicas para reverter essa tendência também. A situação ela seria muito pior se o governo não entendesse que a pobreza é um fenômeno multidimensional e, portanto, que a gente não deve pensar a pobreza a partir apenas da renda econômica. Então, os investimentos em políticas públicas, eles são integrais, pensados a partir dessa lógica de superação que ela é de curto, médio e longo prazo. O secretário diz que o estado tem feito muitos esforços para amenizar esse quadro e retomar o crescimento de políticas públicas e sociais. Mas, segundo ele, isso só será possível de fato quando todos, governo federal, governos estaduais e municipais, unirem forças. Bons exemplos é nosso investimento na área da educação. O programa Escola Digna teve mais de 1.000 obras educacionais realizadas na rede estadual, em redes municipais, em parceria com os municípios, a criação da Universidade da região Tocantina, a ampliação da rede dos IEMAs, da educação em tempo integral. E em outras áreas, como na área da segurança alimentar e nutricional, nós criamos a maior rede de restaurantes populares do Brasil. Hoje já são 59, a gente saltou de 5 para 59 restaurantes populares que hoje oferecem não apenas o almoço, mas também jantar a um preço simbólico para a população mais vulnerável do estado e ativa uma economia circular, porque os agricultores familiares eles passam a ter a quem vender também com a compra do estado garantida. Diogo, Laiane e os filhos do casal ainda não foram alcançados pelos programas sociais. Daí que o papel de pessoas como o Monteiro tem sido fundamental para aliviar a dor que a fome provoca. Para mim é como se fosse, eu queria que fosse um exemplo para outras pessoas, entendeu? Que são empreendedores, que têm um negócio, que possa fazer isso também. Contribuir porque não custa nada, entendeu? A cada R$100 você tirar 10%, que dá R$10, e fazer de doação, que seja de passagem, que seja de um alimento, que seja de um calçado, entendeu? Então é isso, nós estamos aqui justamente para isso, para ajudar a comunidade, entendeu? E fazer com que todas elas vivam melhor. Ajudar e viver melhor. Bom, o prefeito de São Luís lançou hoje um programa Onda Verde. Se trata de uma ação para agilizar o trânsito nas principais avenidas da cidade, melhorar aí a mobilidade urbana. A ação está sendo executada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, inicialmente no trecho entre o elevado da Coama até a Ponte do São Francisco e também na Avenida Daniel de Latouche, onde por meio do sistema inteligente, todos os semáforos serão sincronizados para abrirem ao mesmo tempo. Com isso, os condutores poderão chegar ao seu destino, em média, 30% a 50% mais rápido. As operações serão controladas por técnicos do Centro de Controle de Operações da SMTT. Por meio deste sistema, sempre que for identificado qualquer problema nos sinais que necessite de reparo ou ajuste, este será realizado de forma imediata do próprio Centro de Controle. De ruas e avenidas, vamos a um outro grande problema que chama-se ferryboat. Principal forma de ligação entre a capital e a Baixada Maranhense, mais uma vez, passou um susto. Segundo nota da Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, a AMOB, informou que na noite do último domingo, no terminal da Ponta da Espera, durante uma manobra de atracação para desembarque do ferry Alcântara, o vento e a maré jogou a embarcação em cima de um pilar, causando uma pequena avaria, que já foi recuperada. O ferry já se encontra em operação normalmente. Apesar do susto dos passageiros, o sinal de alerta volta a reacender, pedindo mais rigor na fiscalização dos ferries aqui do Maranhão. Na última sexta-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autorizou a retomada de corte de fornecimento
de energia para clientes de baixa renda que estiverem aí com as contas atrasadas. Você vai entender como funciona o corte e como o consumidor pode negociar débitos e evitar problemas. Elétrica baixa renda não se assuste caso chegue colaboradores da concessionária de energia para cortar a eletricidade de sua casa. Agora já é permitido novamente. A norma que impedia o corte venceu na quinta-feira passada e voltaram às regras anteriores. Quem estiver devendo, independente da faixa social, pode ter a energia cortada. A Resolução Normativa 928 de 2021 teve a sua vigência encerrada agora dia 30 de setembro e ela tratava tão somente do corte, a proibição do corte de energia elétrica das famílias de baixa renda. E ela não tratava sobre a suspensão de juros e multas. Então, provavelmente, essas famílias que atrasaram essas contas poderão ser cobradas por juros e multas durante esse período que não foi pago. Mas a concessionária já abriu um canal de diálogo para que o corte não seja necessário. Sensibilizada com a situação que os clientes se encontram, a Equatorial, desde o mês passado, está com a campanha de negociação de dívida, com redução de juros, multas, correção monetária, entrada a partir de 10%. Então, são condições bastante flexíveis para que o cliente possa chegar a uma melhor negociação. Essa negociação ela pode ser feita em vários canais. No site, onde ele pode parcelar com cartão de crédito, ou para aqueles que não têm cartão de crédito, eles podem fazer o parcelamento na própria fatura. Aqueles que preferem ligar, existe um 0800 exclusivo para negociação, que é o 0800 098 2997. E, mesmo assim, tem pessoas que preferem ir no presencial. Todas as nossas agências de atendimento estão abertas para melhor atender o nosso consumidor. A gerente da concessionária lembra ainda que a empresa tem garantido o direito de energia elétrica sem cortes às sextas-feiras, sábados e domingos e também nos feriados e vésperas destes. A única ressalva é quando a pessoa já tem a energia cortada e fez religação por conta própria sem regularizar as contas em atraso. Os consumidores praticam procedimentos irregulares, né? Então, com a religação à revelia. Essas religações, elas têm um problema até de segurança, porque elas não são feitas dentro dos padrões da empresa, né? Dentro dos padrões regulares. Então, para que o cliente não fique numa condição irregular, a empresa desliga novamente esse cliente para que ele volte a pedir a religação e a gente possa fazer essa regularização da melhor forma possível, garantindo a segurança da família que ali reside naquela unidade. Olha, e não é só com você aí não. Os aplicativos do WhatsApp, Facebook e Instagram estão fora do ar em diferentes partes do mundo. Foram identificados problemas também em alguns serviços do Google e até mesmo no fornecimento da internet para dados móveis. Para quem precisa destas ferramentas, foi uma tarde bem difícil e, comercialmente falando, um certo prejuízo aos microempresários. No portal Guará.com tem uma reportagem que conta em detalhes por que deste apagão. Bom, hora de seguir para o intervalo. O Jornal da Guará faz uma rápida pausa e voltamos já com informações sobre os fenômenos climáticos. A gestão estadual deu continuidade às ações do programa Maranhão Solidário. Hoje foi feita a assinatura das instituições que participaram do edital, que contempla a ajuda financeira totalizando R$1 milhão. Hoje, o governo do Maranhão reuniu 100 representantes de instituições e associações sem fins lucrativos que foram contemplados com o programa Maranhão Solidário. O programa garante apoio financeiro do governo a projetos nas áreas de segurança alimentar e nutricional, criança e adolescente, idoso, combate à pobreza, dependentes químicos, educação, cultura, cursos de capacitação, esportes, causa animal e iniciativas que estimulem a melhoria dos índices de desenvolvimento humano. Promovido pela SECAP em parceria com as Secretarias de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, a SEDPOP, e também a Secretaria de Relações Institucionais. O programa vai lançar mais um edital que contempla as instituições em valores de R$20 mil, R$10 mil e R$5 mil
de todo o estado do Maranhão. O programa Maranhão Solidário é um grande sucesso porque abrange apoios a entidades da sociedade civil que trabalham com assistência social para vários públicos. Nós temos esse trabalho permanentemente mediante o Nota Legal, viabilizando a sustentação mensal para essas entidades manterem as suas atividades. E temos essa experiência dos editais. Nós já havíamos feito um edital e agora temos esse novo edital em que essas entidades irão receber recursos para fazer investimentos, comprar equipamentos, melhorar, portanto, as suas condições infraestruturais de funcionamento. Nós acreditamos, portanto, que é dever do Estado prover esses trabalhos sociais, como temos feito, mas as parcerias e a colaboração sempre são bem-vindas. Falando agora sobre o clima, o tempo aqui no Maranhão. Já noticiamos aqui alguns fatos que vêm acontecendo. Tempestade de areia, fortes chuvas no mês que passou, altas temperaturas. Há que se reforçar a conscientização de que precisamos preservar o meio ambiente, preservar rios e mares e ter educação ambiental como eixo fortalecedor para as próximas gerações. A meteorologia indica que estamos no período seco, mas as constantes mudanças no clima vêm deixando muita gente confusa. Recentemente, uma tempestade de areia foi registrada no município de Grajaú e uma forte chuva surpreendeu os moradores. Em agosto deste ano, já no período seco, uma chuva com ventanias provocou uma série de estragos em Imperatriz. Diversos pontos públicos foram prejudicados com a tempestade. Segundo este especialista, esses fenômenos são registrados por conta de um deslocamento de ventos que vem da região leste e estamos presenciando a redução do período seco no Maranhão. O que tem acontecido é alguns fenômenos que são típicos do período chuvoso, né? Então, o ano de 2021 tem sido um ano interessante, assim, tem sido um ano diferente dos outros anos. Não só na questão da boa distribuição de chuva ao longo do estado, mas como o atraso no período seco. Né? E agora a gente está observando certas características de adiantamento do período chuvoso. Ou seja, o período seco ele deu como se fosse uma encolhida ao longo desse ano. Então, geralmente ali o período seco dura em torno de 4 meses, a gente está observando ali em torno de 2 meses. Isso, assim, de um modo geral, isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Então, para você ter uma ideia, esse ano já registramos cerca de 35% a menos de focos de incêndio aqui no nosso estado. Outra coisa que era muito problemática é a questão da baixa umidade, principalmente no leste do estado, a região de Caxias, e nos últimos tempos tem chovido ali e tem, inclusive, aumentado a umidade relativa do ar assim, os problemas relacionados a isso, geralmente, que ocorre essa época, estão sendo mitigados lá. Essa possível redução do período seco vem trazendo alguns benefícios aqui para o Maranhão. Segundo o Núcleo de Meteorologia da UEMA, foi registrado um aumento da umidade do ar e uma redução de 35% no número de queimadas aqui no Maranhão. A previsão é que a partir do próximo mês, o Maranhão passe a sentir os efeitos de mais uma transição, dessa vez do seco para o chuvoso. O período chuvoso, na verdade, ele começa no sul do estado, principalmente a partir de novembro, mês que vem. Então, nós estamos aqui em outubro e já estamos vivendo algumas características desse período pré-estação chuvosa, né, que a gente chama período de transição, né, e em contrapartida o período chuvoso ele se estendeu até junho, julho, foi bastante alongado, assim, né, e basicamente 2 meses aí de período seco que já está, né, mas só que isso não é uma característica permanente. Ainda assim nós observamos dias com muito sol, umidade baixa, mas essas incursões que a gente chama, né, os fenômenos meteorológicos mais típicos de outra época, mas está acontecendo justamente agora, mas é uma tendência que, pelo menos esse ano, permanece. Hora do intervalo. Na volta, o Jornal da Guará fala sobre economia, a alta da inflação no cenário nacional. É um instante só. De volta e agora falando de economia, a alta da inflação deve ter chegado ao seu maior nível em setembro. Isso foi uma avaliação feita pelo Banco Central. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15,
que mede a prévia da inflação oficial no país, chegou a 1,14% no mês de setembro. A taxa é superior ao resultado de 0,89% do mês de agosto e de 0,45% de setembro do ano passado. Com esse resultado, a prévia da inflação oficial acumula taxas aí de 7,02% no ano e de 10,05% em 12 meses. Neste ano, a inflação está sendo puxada pelo aumento dos preços da energia. A gasolina também, segundo o Banco Central, continua subindo, apesar da quase estabilidade do preço do combustível a nível internacional, pela alta do etanol, que faz parte dessa composição vendida aqui no Brasil, e no aumento dos valores dos fretes. O aumento generalizado de preços tem causado preocupação em diversas partes do mundo. Aqui no Brasil, há ainda o reajuste de preços de que está sendo feito pelo setor de serviços, que está ajustando os valores cobrados dos consumidores aos novos custos envolvidos aí com a inflação de outros setores. Já está valendo, a partir de hoje, novas regras para uso do Pix. As transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas entre as 8 da noite e 6 horas da manhã terão limite aí de R$1.000. A medida foi aprovada pelo Banco Central em setembro, com o objetivo de coibir os casos de fraudes, sequestros, roubos noturnos. As contas de pessoas jurídicas não foram afetadas pelas novas regras. A restrição vale tanto para transações por Pix, sistema de pagamento instantâneo, como para outros meios de pagamento, como transferências interbancárias, via transferências eletrônica disponível, o TED, e também o documento de ordem de crédito, que é o DOC, pagamentos de boletos, compras com cartões de débitos. O cliente poderá alterar os limites das transações por meio dos canais de atendimento eletrônico das instituições financeiras. Mas atenção, no entanto, esses aumentos serão efetivados 24 horas ou 48 horas após esse pedido, em vez de ser concedido imediatamente, como era feito por alguns bancos. Bom, agora a gente fala de uma data muito especial aos católicos, hoje, dia de São Francisco de Assis. É o santo protetor dos animais. Confira as informações com Eduardo Gomes. Hoje é comemorado o dia de São Francisco de Assis. Essa data homenageia um dos santos mais admirados pela comunidade católica romana, o padroeiro dos animais e da natureza, também conhecido por ser o santo dos pobres. Ele nasceu em 1181, na cidade de Assis, na Itália. A família era rica, mas Francisco fez votos de pobreza e sempre compartilhou seus ganhos do comércio com os mais pobres. Ele fundou a Ordem dos Irmãos Mendigos de Assis, que se multiplicou no alto dos montes e no interior das cavernas. Não queria qualquer propriedade ou ganho, queria sempre servir e ajudar. Nós trouxemos algumas curiosidades sobre o santo, como por exemplo quando Jorge Mário Bergoglio, que é o atual Papa, foi eleito para assumir o posto à frente da igreja, isso em 2013. Ele optou por ser o primeiro a adotar o nome de Francisco. Apesar de ser jesuíta e não franciscano, o pontífice considerou forte o exemplo do santo ao homenageá-lo. Há também uma curiosidade relatada na biografia histórica, escrita por Tomás de Celano, de que antes Francisco usufruía de muitos bens materiais proporcionados pela riqueza do pai dele. Ele era um jovem que não gostava de estudar ou de trabalhar. São Francisco de Assis faleceu no dia 3 de outubro de 1226 e 2 anos depois recebeu sua canonização pelo Papa Gregório IX. Na Itália, a igreja de São Francisco de Assis, que fica na cidade de Assis, foi inaugurada em 1256. No local há um museu em homenagem ao santo. Bom, essas foram as informações de hoje, atualizando aqui sobre as redes sociais, algumas já estão retornando, o Instagram, o WhatsApp muito lentamente, a gente sabe viver sem eles, não sabe não? Amanhã a gente está de volta, 18h45, aqui na TV Guará.